do Senhor, queridos amigos e irmãos, que Deus possa abençoar desde já a vida de todos os amigos e irmãos que estejam nos assistindo neste momento. Amém? Fico feliz por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede e podemos estar aqui falando mais um pouco da palavra do nosso Deus. Amém? A palavra do nosso Deus, a Bíblia Sagrada é rica em conhecimentos e também um alimento que nos edifica. Então, assim, espero que Deus possa tocar no coração dos irmãos e amigos e também falar com os irmãos, encorajando, capacitando, assim como lhe apraz. Amém? Quero deixar aqui também, antes da gente entrar na palavra, para os irmãos da nossa igreja, da nossa congregação aqui em Berlim, o governo já deu uma certa liberação para voltarmos a nos reunir no templo, mas mesmo assim, por questão de segurança, a saúde dos irmãos, o ministério, o pastor da igreja achou por bem ainda dar uma estendida a mais nesse prazo, mesmo com a liberação, até porque a gente precisa atender aos requisitos que o governo determinou para que possamos abrir. Então fica assim, sendo esse nosso retorno previsto para o dia 7 de junho. É o primeiro domingo do mês de junho, ou seja, mês que vem, vai ser a nossa Santa Ceia. E assim, se Deus permitir, se nada mudar, nós estaremos voltando no dia 7 de junho. Amém? Bom, sem perda de tempo, eu quero entrar aqui na palavra, quero ser bastante direto, bastante objetivo, não vou estender muito e assim espero que Deus toque ao seu coração, você que esteja desanimado, você que esteja triste com alguma coisa, que essa palavra possa surtir um efeito necessário na sua vida. Amém? Eu quero ler com os irmãos no Evangelho de João, no capítulo 9, o versículo do 1 ao 9. A passagem se trata sobre a cura de um cego de nascença. Os irmãos todos conhecem essa passagem. Nós vamos falar aqui um pouquinho em cima desse tema. Amém? Diz assim: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então, os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: Não era este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: É este, e outros: Parece-se com ele. Ele dizia: Sou eu. Amém? Passagem do cego de nascença. Veja bem, Jesus, momentos antes, estava pregando a palavra no templo e mais uma vez a mensagem que Jesus pregava trouxe muita irritação aos judeus, sendo assim que os judeus quiseram o apedrejar e assim Jesus teve que sair do meio deles. Eles pegaram pedra para atirarem em Jesus, mas Jesus se ausentou do meio deles e ninguém viu para onde Jesus foi. E nisso que Jesus estava saindo,
passando Jesus, como diz o texto, ele viu um cego. E assim Jesus, ele para ver o cego. Os discípulos, logo observando que Jesus tinha parado e estava observando um cego, os discípulos logo perguntaram, né, quem que pecou para que ele nascesse cego? Ele ou os pais dele? E assim a gente começa a nossa meditação, sendo que Jesus, ele sempre tinha uma preocupação pelos carentes e necessitados, né? Jesus, ele tinha uma atenção especial. Embora Jesus não tenha curado todos os enfermos que havia naquela época, todos os doentes que havia naquela época, mas aonde Jesus passava e ali tivesse, né, chamava a atenção de Jesus Cristo, e Jesus Cristo, ele era cuidadoso, ele observava aquele que todo mundo menosprezava por causa da sua deficiência, né, e tinha que ali viver mendigando. Jesus observava ele, e Jesus, entre outros exemplos, Jesus sempre se mostrou cuidadoso. A gente pode parar para meditar lá em Mateus, no capítulo 5, a multidão fica lá embaixo e chega-se a ele somente os discípulos. Então ali Jesus senta e começa a ensinar os discípulos, né? Com todo carinho, com todo cuidado. A gente tem, por exemplo, o paralítico no tanque de Betesda, que todos ignoravam, ele era carregado, deixado lá, passava o dia lá, no final do dia pegavam ele, levavam para casa, até que Jesus o observou. Enquanto todos esperavam o anjo movimentar as águas, ele ficava lá, ele não tinha quem o ajudasse, mas Jesus chegou a ele. Nós temos também, quando Jesus vê a multidão aumentando, né? E Jesus se preocupa com aquela multidão em relação à comida, né? Jesus, ele olha e se preocupa com aquela multidão e ele diz, nós temos que arrumar o que comer para essa multidão. Foi quando Jesus realizou, né, a multiplicação dos pães e dos peixes para aquela multidão. Então, Jesus, ele tinha, né, e tem até hoje, uma atenção especial para esses pobres, carentes, necessitados. Pessoas que eram menosprezadas, discriminadas, né, pela sociedade. Se Jesus passasse por aquele caminho, Jesus se compadecia daquela situação, daquela pessoa, né? E nesse texto, o beneficiado foi o cego de nascença, né? Então Jesus, quando Jesus se ausentou do meio dos judeus que queriam apedrejar, Jesus andando, ele observou, ele viu um cego de nascença, né? Então, quando os discípulos eles observam que Jesus está olhando para um cego de nascença, os discípulos já logo apontam o dedo, né? E questionam a Jesus, interrogam a Jesus, quem pecou para que esse nascesse cego? Bom, para que a gente entenda por que os discípulos fizeram essa pergunta, é necessário que a gente saiba que havia uma crença ainda naquele tempo de que os pecados eram passados de geração em geração, tá? Por que isso? Se a gente for ler lá em Êxodo, no capítulo 20, versículo 5, nós vamos ver que Deus, ao escrever os mandamentos, Deus ele fala isso para Moisés, né? Então, Êxodo capítulo 20, versículo 5, nós podemos ler que Deus fala assim, não te encurvarás a elas, nem as servirás, ele falando, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso,
que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, quando Deus fala isso com Moisés, fica determinado a crença, né? E realmente era passado de geração em geração. Os problemas que o pai cometia passava-se para os filhos e Deus castigava até a terceira e quarta geração por causa dos pecados. Então, muitos criam e acreditavam ainda nessa crença. Por que eu digo ainda nessa crença? Né? Porque Deus, através de 2 profetas, particularmente, Deus ele desfez, né, digamos assim, essa maldição. Deus ele desfez isso. Né? Lá atrás com Moisés, realmente Deus falou que passaria de pais para filhos até a terceira e quarta geração. Mas depois, lá na frente, muitos anos depois, né, através do profeta Jeremias e do profeta Ezequiel, tá? Deus ele desfaz essa maldição, tá? Que seria cobrado de geração em geração, e define que agora cada um é responsável, agora é pessoal. Você é responsável pelos seus erros, pelos seus pecados. Né? Não vai ser passado para a sua geração que não veio e não tem nada a ver com os seus problemas. Vamos ler lá, só para a gente ter certeza. Né? Então, vamos ler primeiro em Jeremias, quando Deus usa o profeta para falar sobre esse assunto. Né? Jeremias capítulo 31, versículo 29 e 30. Tá? Somente 2 versículos. Diz assim: naqueles dias nunca mais dirão, os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que se embotaram. Tá? Então já começa a dizer aqui, ó, naqueles dias nunca mais dirão. Aí o 30 ele diz assim: ao contrário, cada um morrerá pela sua iniquidade, e de todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Ou seja, o profeta Jeremias já está falando aqui que agora a consequência é pessoal, é individual. Gerações futuras não pagariam mais o preço do pecado que foi cometido pelos seus ancestrais, né? E ainda o profeta Ezequiel, capítulo 18, somente os 3 versículos, que ele define a responsabilidade, que agora é pessoal, tá? E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que tendes vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo, os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotarão? Aí o 3 ele diz assim: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis este provérbio em Israel. Ou seja, depois os irmãos leem todo o capítulo 18 do profeta, né, Ezequiel, e os irmãos vão ter todo o texto, mas para nossa meditação esses 3 versículos ele já é o suficiente. Então, ou seja, os discípulos ainda criam dessa forma, os discípulos ainda acreditavam dessa forma. Então, quando eu digo ainda, é porque era uma crença, sim, que existia, mas foi desfeita. Deus ele desmontou essa maldição sobre o povo, assim responsabilizando cada geração pelos seus pecados e não tendo que passar de geração a geração esse castigo. Só que ainda existia certas regiões que acreditavam dessa forma e, infelizmente, ali os discípulos ainda estavam apontando o dedo para a situação daquela pessoa, né? Quem que pecou? Foi ele que pecou ou foi os pais dele? Óbvio que Jesus ele aproveita esse momento da escola dos discípulos, né? Para dizer que
Nem ele nem os pais dele pecou, né? Mas que aquilo estava acontecendo na vida dele para que o nome de Deus fosse glorificado. E assim acontece também na nossa vida, na sua vida, na vida do irmão que está do seu lado. Quantas das vezes somos apontados ou apontamos alguém por causa do sofrimento que está passando? Nem todo o sofrimento que passamos é porque pecamos, mas sim porque o nome de Deus precisa ser glorificado na sua vida, através da sua vida, né? Através da sua vida para a vida dos outros. Na sua vida para que você enxergue e veja o quanto Deus é poderoso na sua vida. Só que muitas das vezes nós mesmos nos criticamos ou apontamos os dedos, né? Dizendo, tá sofrendo porque fez alguma coisa de errado. E olha, isso é pecado, isso é um pecado que ele está pagando, é um erro que ele cometeu. E muitas das vezes, meus irmãos, nós sabemos que as coisas são permitidas sim por Deus em nossa vida, simplesmente, poderosamente, para que o nome dele seja glorificado através da nossa vida. Para que sirva de exemplo para outras pessoas que talvez você nem imagine, mas que estão te observando e através do que vai acontecer na sua vida, o nome de Deus vai ser glorificado na boca deles, né? Eles vão reconhecer através da sua vida que realmente Deus é um Deus poderoso e preza por nós e nos guarda e nos protege, né? Só que muitas das vezes a nossa ignorância não nos deixa enxergar isso, né? A gente já logo quer tentar justificar ou o erro do outro, ou o sofrimento do próximo, ou o nosso próprio sofrimento. O que eu fiz, Deus, para merecer isso? Né? Quantas das vezes você não se pergunta, em certos momentos da sua vida, que você está passando uma dificuldade, você se pergunta, o que eu fiz, Deus? Deus, eu faço tudo certo e as coisas só dão errado. Deus, eu estou tão fiel a Ti, mas as coisas só se complicam na minha vida. Nós sabemos, nós estudamos na escola dominical sobre o sofrimento, né? Que é inevitável nesse mundo. E muitas das vezes Deus sim permite o sofrimento na sua vida, né? Para te disciplinar, para te ensinar e para principalmente que o nome dele seja glorificado através de você. E aqui era a situação daquele cego, né? Ele não tinha cometido nenhum pecado, ele nasceu daquela forma. Os seus pais não tinham cometido nenhum pecado, mas era necessário, infelizmente, digamos assim, mas para que o nome de Deus fosse glorificado na hora certa, no momento certo. Porque Jesus ali ele não estava sozinho. Ele tinha ali outras pessoas observando a ele, né? E aí, principalmente aquele cego, os vizinhos, ou seja, as pessoas que conheciam aquele cego, ficaram admirados. Não acreditavam que aquele cego tinha voltado a enxergar. Talvez também, né, por acreditarem nessa crença ainda de que o castigo era de geração em geração. E assim, muitos não acreditavam e falavam, não é ele que está aí não. Outros falavam assim, é parecido com ele. Mas ele gritava, ele falava, sou eu que era cego e agora eu enxergo, né? E assim o nome de Deus foi glorificado através da vida dele. Assim é através da nossa vida. Nós temos que ter isso em mente. Nós temos que entender isso. Nos momentos de sofrimento, ao invés de nós querermos justificar, tentar achar uma explicação para o nosso sofrimento, simplesmente vamos acreditar, vamos crer, vamos esperar, porque o nome de Deus será glorificado em nossa vida, através da nossa vida, né? Talvez para que outras pessoas glorifiquem a Deus através da sua vida, pelo que Deus fez na sua vida, ou até dentro do seu próprio lar,
ou até mesmo você. Às vezes é um tratamento pessoal, particular de Deus com você, né? Então, nós temos aqui Jesus ele desmontando essa crença mais uma vez e dizendo que é simplesmente para a glória de Deus. Nós vemos ainda que Jesus ele usa a sua saliva, tá? Para realizar esse milagre. Sendo que essas duas vezes que Jesus usou a saliva, Jesus não misturou com a terra. Esse cego de nascença foi a única vez que Jesus mistura, né, a terra e faz um lodo para realizar o milagre. Tá? Então, Jesus ali, vamos dizer que são 3 vezes que Jesus ele usa a saliva, sendo que somente essa, Jesus ele mistura com o lodo. Bom, a Bíblia não nos dá detalhes se alguém foi com cego ou a distância que eles estavam até o poço, mas a Bíblia nos diz que o cego foi e voltou enxergando. Mais uma vez aqui, nós vemos que para o milagre ser concretizado na sua vida, é preciso obedecer. Mais uma vez, nós vemos a obediência, né? Dentre outros exemplos que os irmãos podem ter dentro da Bíblia, né? A obediência, muitas das vezes, é que leva, ou muitas das vezes, ou sempre, é o que vai levar a ser concretizado aquele milagre na sua vida, né? Assim como foi na vida do cego. Veja bem, tem pelo menos 2 pontos, 3 pontos que nós podemos comentar sobre essa situação do cego. O cego já vinha sofrendo toda a sua vida por ser cego. E sabemos que naquela época um deficiente ele era simplesmente ignorado pela sociedade. Não tinha apoio como nos dias de hoje, direitos humanos e tudo. Nada. Nasceu com uma deficiência, era discriminado. E aquele cego já vinha sofrendo muitos anos da sua vida, né, até aquele momento, por ser cego. Pedindo esmola, vivendo assim, sendo discriminado. E depois que ele se encontra com Jesus Cristo, Jesus ele faz o lodo, põe nos olhos do cego. E ainda, mesmo assim, Jesus fala, olha, para você voltar a enxergar, você ainda tem que ir lá lavar. Veja bem, na cabeça do cego poderia se passar de que, poxa, eu já sofri o tempo todo, como é que eu vou lá no tanque agora? Talvez ele, por ser cego e já está acostumado com a cegueira, digamos assim, ele saberia se guiar. Mas muitas das vezes isso pode acontecer na nossa vida. Muitas das vezes isso pode acontecer conosco. De que já estamos sofrendo e ainda temos que fazer mais uma coisa ainda para que a bênção chegue de vez na nossa vida, né? No caso do cego, ele ainda teve que obedecer, teve que ir lá no tanque para lavar. Ainda teve que ter mais esse desafio na vida dele, né? Nós temos aqui um outro ponto, que existe a cegueira espiritual. Existe a cegueira, né? Aqueles irmãos em Cristo Jesus que nascem no Evangelho, mas são cegos de nascença. Pessoas que acreditam em Jesus Cristo, mas não conseguem enxergar o tamanho do seu poder, o tamanho da sua grandeza, né? E não conseguem enxergar tamanha glória que é o nosso Deus. A cegueira espiritual. Existem muitos irmãos dentro das igrejas que não conseguem enxergar o agir de Deus e justificam o agir de Deus como uma mera coincidência ou justifica por conta dos atos, né? Ah, isso aconteceu porque eu fiz isso. Ah, isso só acontece porque eu fiz isso, né? E muitas das vezes é a mão de Deus trabalhando, mas nós
ou esses irmãos, né, não conseguem enxergar, porque não conseguem ver que é o agir de Deus no meio da igreja. Às vezes acontece um momento gostoso no meio do culto, né, que os irmãos glorificam, sentem a presença de Deus, choram na presença de Deus, né, são ali cheios novamente do Espírito Santo. E existem pessoas que estão nesse meio e simplesmente dizem, são puras emoções, né? É simplesmente uma emoção. Isso não é agir de Deus. São cegos de nascença. Pessoas que são cegas e não conseguem enxergar, nem sequer sentir a presença de Deus. Porque se sentissem a presença de Deus, eu tenho certeza que não falariam dessa forma. Infelizmente, no nosso meio, né, nas igrejas no dia de hoje, existem muitas pessoas assim. Não conseguem entender ou enxergar quando Deus está agindo no meio da igreja. Seja no meio da palavra, seja no meio do louvor, seja no meio da oração, né? Quantos momentos acontecem no culto, no nosso culto, no dia, e simplesmente, né, a gente não se toca, a gente não consegue enxergar que Deus está trabalhando, que Deus está fazendo. Precisamos tirar, né, essa cegueira, precisamos lavar os nossos olhos para que essa cegueira saia. Veja bem que tem um ponto interessante, que quando Jesus ele cospe no chão e faz o lodo, naquele momento nós temos duas situações, tá? Nós temos a situação de que Jesus, quando ele está fazendo o lodo, isso serve para desenvolver a fé daquele cego, certo? Ou seja, as coisas acontecem na nossa vida por causa da nossa fé. Se você tem fé, você acredita, você crê em Deus e sabe que Ele pode te ajudar, você vai ser abençoado. Né? A fé move montanhas, né? Então, quando Jesus ali ele começa a misturar aquele lodo, imagino eu, né? Ele está desenvolvendo a fé daquele cego. O cego escutando tudo aquilo, né? O cego já deve ter ficado apreensivo ali. Aí, o que ele está fazendo? É hoje que eu vou enxergar? É hoje que eu vou receber a minha bênção? Só que também, quando Jesus começa a amassar o lodo, isso desenvolve um trabalho. E se você for ler essa passagem, você vai ver que Jesus ele realizou esse milagre num sábado. E ali existiam os fariseus, como sempre, né? Então, quando Jesus ele começa a amassar o lodo, ele está exercendo um trabalho no dia de sábado. O dia em que os fariseus o criticavam sempre. Quando ele coloca o lodo no olho do cego e o cego vai lavar e volta, o cego sai feliz da vida e se encontra com os fariseus. Então, os fariseus já logo perguntam, ele não guarda o sábado? Mais uma vez, os fariseus criticam a Jesus Cristo, porque realizou um trabalho no sábado. Talvez Jesus já tenha feito isso justamente para provocar os fariseus, para mostrar para os fariseus, num sentido de provocação, de que para Deus não existe dia de realizar milagres. Não existe hora, não existe o momento certo, o momento definido pelo homem, mas sim a vontade, o dia em que Deus quiser realizar o milagre na vida de alguém, ele vai realizar. Só que isso mexeu com os fariseus. E os fariseus o criticavam. E aí eu fiquei meditando nisso. Quantas pessoas estão do seu lado que quando Deus faz alguma coisa na sua vida, elas te apontam, criticam, querem justificar o milagre de Deus na sua vida? Ou até mesmo você, quando olha um milagre na vida do irmão, uma bênção na vida do irmão, você quer justificar aquela bênção. Você quer
criticar aquela bênção. Quantos fariseus existem no nosso meio no dia de hoje? Quantos fariseus estão nos cercando nos dias de hoje? Você é um fariseu ou você é apenas um beneficiado por Deus, que acabou de ser abençoado por Deus? Infelizmente, meus irmãos, existem muitas pessoas que o que o apóstolo Paulo ensina de chorar com os que choram, rir com os que riem, se alegrar com os que se alegram, para essas pessoas não existem e estão do seu lado. Você é uma delas? Se você for uma delas, agora é o momento de você parar e refletir. Será que você se alegra com a bênção do seu irmão ou você fica querendo explicações? Você que fica querendo justificar a bênção na vida do seu irmão? É momento, e sempre foi, e até a volta de Jesus Cristo, de nós praticarmos a palavra e se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, expressar a nossa alegria, uns para com os outros. Não é tempo, e não vai ser, e nunca foi, nem era para existir esse tempo de ficar criticando, se passando por fariseu na vida dos outros. Vamos nos converter novamente. Quantas das vezes a bênção já está nas nossas mãos? No caso do cego, já estava nos olhos dele. Bastava ele limpar os seus olhos. Quantas das vezes a bênção já está na nossa mão? Só que a gente precisa fazer isso aqui para que a bênção realmente se concretize na nossa vida e nós deixamos ela ir embora. E depois reclamamos, porque Deus não me ouve, Deus não me abençoa, quanto tempo eu estou sofrendo. É necessário que a gente tenha sensibilidade, é necessário que a gente tenha os nossos ouvidos atentos à voz de Deus, para obedecer o que Ele mandar, para entender a forma que Deus age na nossa vida, para não nos passarmos por fariseu, apontando, criticando, querendo justificar as bênçãos acontecidas na vida do seu próximo. Espere em Deus e no momento certo a sua vez vai chegar. E quando chegar, glorifique ao nome do Senhor. Acredite que Deus tem uma bênção na sua vida. Talvez o sofrimento que você esteja passando hoje é para a glória de Deus. Não simplesmente porque você está pagando por um erro, mas sim para que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida, para que outras pessoas possam enxergar na sua vida, e glorificar o nome do nosso Deus. Pense nisso, acredite nisso, tenha fé que Deus vai te abençoar e o nome dele vai ser glorificado através da sua vida, na sua família, no seu trabalho, na igreja onde você congrega, aonde você estiver, muitos verão o que Deus fez na sua vida. Amém? Assim, eu quero deixar essa meditação para os irmãos e que os irmãos possam meditar, os nossos amigos que nos assistem nesse momento possam meditar que Deus tem uma bênção na sua vida. Basta você acreditar e entender que o que vai acontecer na sua vida é para a glória de Deus. Amém? Fiquem com Deus e Deus abençoe. Amém.